Professor de Física Newton, prova de conhecimentos gerais do vestibular Unesp 2023, resolvendo as questões da primeira fase. Questões de Física. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Questão de número 82. Um circuito elétrico é constituído por um gerador ideal de força eletromotriz E, um amperímetro também ideal e dois resistores ôhmicos de resistências R1 e R2, conforme a figura. O gráfico abaixo do circuito representa a variação do potencial elétrico V ao longo dos pontos do ramo PZ, que contém os dois resistores, adotando o potencial do ponto P como sendo nulo. Sabendo que o amperímetro indica 2 amperes, as resistências R1 e R2 são, respectivamente, iguais a o circuito, o amperímetro ideal, um gerador ideal, a resistência R1 e a resistência R2. Né? Então, a resistência R1 está entre os pontos T e U, a resistência R2, X e Y. Essas resistências estão em série, a corrente elétrica será a mesma ao longo desse fio, desse circuito. O amperímetro indica uma corrente de 2 amperes. Então a corrente elétrica tem esse circuito aí. Muito bem. Vamos usar a relação que a resistência elétrica é igual à diferença de potencial dividido pela intensidade de corrente elétrica. Como queremos calcular as resistências R1 e R2, vamos aplicar essa expressão no intervalo TU primeiro. Então, esse patamar, o potencial 80 volts e o patamar abaixo 30 volts. Então, essa diferença de potencial vai corresponder ao U. 80 menos 30 é igual a 50 volts. Então, vai ficar o seguinte. U igual a 50 e igual a 2, que está aqui. 50 dividido por 2 igual a 25 ohms. Então, essa é a resistência R1. Essa resistência R2 está entre os pontos X e Y. Então, corresponde a essa queda aqui. Então, esse patamar tem 30 volts, como vocês podem observar, 30 volts. E esse embaixo tem 0. Então, 30 menos 0 igual a 30. Então, 30 dividido por 2 igual a 15 ohms. Resposta, letra D. Obrigado.